Olá, pessoal. Eu estou aqui com o Antônio César Ribeiro. Ele é presidente do Conselho Regional de Enfermagem aqui de Mato Grosso. Então, dando prosseguimento à série que a gente está fazendo com os profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, nos hospitais, vou conversar com ele sobre como que está a situação dos enfermeiros e enfermeiras aqui em Mato Grosso que estão atuando nessa linha de frente. E vamos falar sobre os perigos que eles estão enfrentando em relação à contaminação, as condições de trabalho, proteção, enfim, tudo que está aí relacionado aos enfrentamentos que esses profissionais estão tendo na linha de frente. E aí, César, tudo bem? Como vão as coisas? Bom, dentro do contexto, vamos dizer que no equilíbrio, né? Certo. Mas tá... A gente já podia começar, então, você falando como é que está a situação dos profissionais da enfermagem na linha de frente. Veja, a enfermagem ela foi surpreendida, né, com essa pandemia, assim como o mundo inteiro, e o que a gente pode começar dizendo é que a geração de enfermagem hoje em atividade não tem experiência em lidar em situação de pandemia. Aí nós temos uma pandemia causada por um vírus, né, de propagação violenta, via respiratória, é a forma mais fácil de transmissão de um vírus, né, de uma doença, e com letalidade, né? Você vê que a experiência da China, da Europa, o número de óbitos, né, inclusive entre trabalhadores de saúde, trabalhadores de enfermagem, tudo isso gera um contexto de muita insegurança para a gente trabalhar. O trabalho da enfermagem, ele tem uma característica particular, que é o trabalho no corpo a corpo, né? Nós trabalhamos minimamente tocando o corpo doente para cuidar, né? E são circunstâncias de trabalho que favorecem muito a questão da contaminação do trabalhador pelo paciente que está infectado. Além disso, né, que são as características do problema, nós temos a situação da enfermagem em Mato Grosso. Independente da pandemia, o Conselho vem atuando na fiscalização e o que a gente vê, no geral, são as condições de trabalho bastante precárias, falta de material, falta de equipamento de proteção. Se você olhar o contexto anterior à pandemia, o que você tinha disponível para os trabalhadores de enfermagem como EPI eram luvas de procedimento, né? O uso de máscara, óculos de proteção, aventais, vamos dizer, são artigos, digamos, de luxo para o trabalhador de enfermagem que nem sempre está disponível. E além dessa questão do equipamento de proteção, nós temos outras questões que é a própria característica da enfermagem. Nós temos hoje uma realidade de multiemprego, que significa dizer um trabalhador ocupando 2 até 3 postos de trabalho, jornadas extensas, geralmente de 12 horas, nós temos profissionais de enfermagem que trabalham 36 horas consecutivas pulando de um emprego para o outro. Um trabalho de jornada longa, um trabalho em que se usa o corpo físico, inclusive, além da cabeça para trabalhar, se usa a força física, porque a gente manipula o corpo, né? E o que resulta daí é um cansaço permanente, um desgaste permanente, além de você estar lidando em situação de estresse o tempo todo, porque a gente lida com dor, com medo, com morte, com sofrimento, e nós somos humanos, né? Isso nos atinge frontalmente. E tudo isso gera uma circunstância de trabalho de muito sofrimento, inclusive, né? E que esse desgaste ele afeta, inclusive, o corpo, no sentido de que a nossa resistência ela é comprometida, a gente tem baixa imunidade em função do estresse, e além de doenças, né, que a gente acaba adquirindo no trabalho, principalmente as ossos musculares, por um esforço repetitivo, né? Nós temos muitos colegas hipertensos, muitos colegas diabéticos, com consequência do estresse, do desgaste. Nós temos colegas com sobrepeso pela irregularidade de alimentação, de repouso. Nós temos colegas com depressão, né?
Então, a enfermagem ela já foi declarada pela Organização Internacional do Trabalho como uma das profissões mais penosas, pela característica do trabalho que ela desenvolve. Aí você pega todo esse contexto e traz para o contexto da o contexto da pandemia. pandemia. Exatamente. E isso vai superlativando Só tudo, para a gente frisar né? um pouquinho, César, só para a gente deixar bem mais claro para os nossos espectadores, os leitores do nosso site. O que você relatou aí, só para a gente frisar, é a situação normal do profissional da enfermagem. Né? Agora, você já ia, inclusive, falar isso. Agora, com a pandemia, essa situação se transforma muito mais grave. Né? Exatamente. Aí nós vamos ter, continua, né, o processo de iniciar, nós iniciamos os casos em Mato Grosso com a incerteza, né, a indisponibilidade de equipamento de proteção, aí daqui a pouco, através do processo de fiscalização, e a gente ficou em cima das organizações, começam a aparecer os equipamentos, mas aí a questão aí que vira é a especificação técnica, ou seja, equipamentos que não correspondem, que de fato não protegem efetivamente, né? São equipamentos de segunda linha. E depois se conviver com a ideia de que mesmo o gestor do setor público ou das organizações privadas, tentando buscar no mercado equipamento, não encontrando, porque o equipamento de proteção ele sumiu do mercado, assim como sumiu respiradores, insumos no geral, em função da alta demanda e alta procura, não só nacional como internacional. E muitos desses equipamentos e insumos são importados, são trazidos, inclusive, da Ásia, da China, né? Depois a gente vai lidar com uma ideia do não treinamento, né? A ausência de treinamento, porque, como eu disse no início, nós não temos a experiência de lidar em situação de pandemia. Você imagine um profissional que entra no campo do cuidado, entra na unidade do paciente, com toda a paramentação física que requer, e ele não pode sair daquele local porque o próprio ato de tirar o macacão, tirar a roupa, ele se contamina, porque a roupa já está contaminada. Então, não só para a enfermagem, mas para médicos, fisioterapeutas, essa situação nova, ela requer capacitação, ela requer treinamento e acompanhamento, né? E a gente não viu isso acontecer efetivamente. Do outro lado, é o próprio equipamento público, né? Que até hoje, não se tem uma definição. Eu estava olhando hoje a estatística aí do boletim, Mato Grosso parece que conta com 31 leitos de UTI, porque pelo boletim diz que tem 7 internados em UTI e tem disponível 24 leitos. Então, você tem pacientes, e daqui a pouco a demanda ela tende a crescer, inclusive com a abertura agora do comércio em Cuiabá, algumas escolas falando em voltar à atividade, a própria Universidade Federal falando em voltar no meados de maio, e nós ainda estamos no momento de crescimento da curva, nós não estabilizamos essa curva ainda, e eu imagino que com a retomada da vida normal, entre aspas, diminuindo o isolamento social, essa curva tende a crescer verticalmente, não pegar um patamar de estabilização, o que a gente esperava acontecer para depois ter o declínio. Então, a gente vê que a demanda pode aumentar e aí vai comprometer equipamento, mais uma vez, que não tem um número suficiente, leitos disponíveis e trabalhadores também. Nessa questão dos trabalhadores, a mídia trouxe na semana passada e essa semana a questão dos atestados médicos, né, que eu chamei numa outra entrevista que eu fiz de fuga deliberada do trabalho, tentando entender o comportamento do trabalhador. Primeiro, nós vamos lidar com aqueles que são grupos de risco, diabéticos, hipertensos, profissionais com mais de 60 anos, e são muitos no último estudo que nós fizemos. 32% da força de trabalho de enfermagem em Cuiabá está acima dos 60 anos e está em atividade, não é? Então, é um número bastante considerável. Inclusive no setor público. Desculpe? Esse caso da acima de 60 anos, inclusive no setor público. Principalmente no setor público. Principalmente no setor público. Principalmente. E aí nós vamos... Exatamente. Aí nós vamos ter essa faixa, né, esse grupo que está abrigado pelo decreto, protegido pelo decreto, que são grupos de risco, mas aí aparece o trabalhador eutrófico, digamos assim, que não tem comorbidade, está dentro da faixa etária, digamos, com menor risco, mas que também está se afastando com atestados médicos.
inclusive com a acusação do próprio secretário de que são atestados falsos, né? Isso se distribuindo aí entre médicos que trocam atestado e profissionais de enfermagem que supostamente estão apresentando atestado falso. E aí fica a reflexão, na verdade, do medo, da insegurança. Os trabalhadores de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, são pessoas, são humanos. E preservar a própria vida é um instinto, né? Porque, na verdade, o que se tem pela insegurança, pela ausência de equipamento, a ausência da proteção, as condições péssimas de trabalho que têm sido oferecido para o controle dessa pandemia, nos coloca sobressaltado frente ao risco. E aí virou sinônimo. Infecção pelo coronavírus, desenvolvimento da Covid-19, forma grave, até pela condição do profissional que tem baixa resistência, pelo contexto que eu acabei de relatar, e óbito. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer, né? E aí você tem uma desvalorização dessa profissão, baixíssimos salários, aí você viu o edital que o governo lançou, oferecendo uma remuneração de R$300 por plantão de 12 horas para o enfermeiro, de 182, se eu não estou enganado, para o técnico de enfermagem, também jornadas de 12 horas, né? Esses trabalhadores certamente estão em outros vínculos, em outros empregos. Quer dizer, é um contexto que não está favorecendo. Então, eu consigo compreender, ainda que no papel de presidente do conselho, eu tenho que alertar os trabalhadores de enfermagem que tem previsão no nosso Código de Ética que essa fuga deliberada do trabalho pode se caracterizar negligência, pode se caracterizar abandono de assistência, porque você tem um vínculo de trabalho, você tem um plantão a cumprir, e isso tem previsão para processo ético disciplinar, e com punição, naturalmente, né? Não é uma fala que eu gostaria de dirigir aos meus colegas, por compreender o contexto de verdadeiro desespero, porque as condições não favorecem a segurança do trabalhador. E para o gestor, eu faria aqui um alerta, um apelo que, antes de implantar perícia de atestado, antes de acusar os trabalhadores de enfermagem de falsidade ideológica, de falsificar atestado, que ele se ocupasse em providenciar as condições adequadas de trabalho, que ele providenciasse capacitação, porque tudo isso diminui o medo e o temor. E é um trabalho, é uma profissão que é essencial nesse momento. Não tem Covid-19 recuperada sem um bom trabalho e de qualidade da enfermagem. Somos nós que vamos estar ao lado desse paciente, na beira desse leito, para poder tentar recuperar essas vidas. E a política que parece que foi modificada, nós vamos ver aí o resultado daqui 15, 20 dias, certamente com aumento, né, do número de pessoas contaminadas, infectadas e possivelmente desenvolvendo formas mais graves, necessitando de internação e dependendo do trabalho dessa categoria, não só da enfermagem, como também do trabalho médico, da fisioterapia, né? Os gestores têm sinalizado que vão solucionar esse problema das deficiências aí de proteção, de condições de trabalho? Olha, a justificativa corrente é de que o mercado realmente, e a gente sabe disso, ele não tem oferecido, né? Aumentou a demanda nacional e internacional, sumiu do mercado os insumos. A gente está esperando esse mercado também reagir, né? E ver o comportamento do gestor. Mas eu acredito que EPI hoje não é um grande problema para nós, né? Não é um grande problema. A questão está principalmente nessa coisa da capacitação e também na disponibilização de pessoal. Nós temos uma outra situação que eu deixei de mencionar lá atrás, por esquecimento, que é o subdimensionamento histórico. Significa dizer, as equipes de enfermagem nunca tiveram o número adequado de profissionais em relação ao número de pacientes que cada um tem que cuidar. Nós temos pacientes classificados desde o cuidado intensivo, que é aquele da terapia intensiva, alta dependência, que é aquele paciente que está lá precisando que a enfermagem faça tudo por ele, cuidados intermediários, cuidados mínimos, né? E cada nível de cuidado definido, você tem uma relação, número de profissionais para número de leitos e pacientes. Isso nunca foi cumprido em Mato Grosso e no Brasil no geral.
E isso traz também para dentro do contexto da pandemia, ou seja, além das jornadas extensas, você tem um trabalhador que tem que, às vezes, estar cuidando de 2 leitos, 3 leitos. E nós temos pacientes internados em Cuiabá com Covid-19, mas não na forma grave, misturado, inclusive, com outros pacientes. Que E não aí estão com a você doença. tem... Desculpa? Outros pacientes que não estão com a doença. Sim, misturado num ambiente que você não tem separação, né? E você tem profissionais trabalhando lá, cuidando de 2, 3, 4, por exemplo. Tradicionalmente, as terapias intensivas em Cuiabá, 10 leitos, eles colocam 5 técnicos e um enfermeiro. Ou seja, cada técnico tem que cuidar de 2 leitos e o enfermeiro tem que cuidar dos 10 leitos, considerando que o trabalho do enfermeiro não é o trabalho do técnico. O enfermeiro responde pelo processo da assistência, ele planeja assistência, ele implementa assistência e ainda supervisiona no nível médio, que é o técnico, no cumprimento da prescrição dos cuidados. Quer dizer, com um dimensionamento desse, numa terapia intensiva com Covid-19, primeiro que não seria nem um pouquinho recomendado que um trabalhador circulasse de um leito para o outro. E eu não sei se as UTIs em Cuiabá vai se dar o luxo de estar somente com Covid-19, considerando que existem outras doenças. Existe o trauma, existe as doenças vasculares, que não diminuíram em função da Covid-19. As demandas continuam, que requer também tratamento de terapia intensiva. Né? Então, o dimensionamento, a disponibilidade pessoal é uma questão também séria. E aí, com essa evasão do trabalho, essa fuga deliberada que eu chamei, por atestados médicos, o governo tem lançado mão de contratações emergenciais, né? Tanto o município com a contratação através de processo seletivo e até de não processo, naqueles casos em que não tem a disponibilidade de relação para ser chamada, como o Estado com aquele edital que ele lançou, oferecendo aquela belíssima remuneração por plantão para o pessoal da enfermagem. Né? Eu acho que esse é mais ou menos o panorama geral que a gente tem. Com certeza. César, o pessoal de nível médio estão também sob, vamos dizer assim, o guarda-chuva do Corém? Sim, o Conselho Regional ele responde pela enfermagem. Sim. A enfermagem ela tem o enfermeiro, profissional de graduação superior, Certo. que responde tecnicamente pelo serviço, e tem o técnico e o auxiliar, que trabalham sob a supervisão do enfermeiro. Ou seja, a equipe de enfermagem é formada pelo enfermeiro, técnico, auxiliar, e todos estão na circunscrição de controle de regulação profissional do Corém. Ok, César, eu agradeço muito. Aí você teria algumas considerações finais aí, algo que eu não perguntei, você gostaria de acrescentar? Eu teria só para dizer para você, passar aqui, eu vou ter que dar uma olhada, para não falar número errado, a incidência hoje, os casos de morte, por exemplo. O Brasil ele já acumula 4.636 casos confirmados de Covid-19 entre trabalhadores de enfermagem. Desses 4.636, são 32 óbitos pela Covid-19. Mato Grosso tem 30 casos de contaminação, nenhum óbito, sendo... Deixa eu só confirmar. Sendo 7 internados e os outros em quarentena. Ou seja, o número é crescente, cada vez que a gente recebe diariamente esse boletim, a gente vê que esse número está aumentando. Cuiabá, hoje foi noticiado que é a capital com o menor número de casos. Isso é bom para nós e é bom para a sociedade. Mas eu queria reiterar que se é adequado, por exemplo, a reabertura do comércio, se é readequado a volta às atividades escolares, será que a gente não vai perder essa condição que é confortável nesse momento, de ter a menor incidência entre todas as unidades da federação? E, para finalizar, a questão de que o gestor público olhe com um pouco mais de cuidado para a enfermagem e que invista nessa profissão, porque sem ela não vai ter condições de controle, e a sociedade que cumpre o isolamento social, porque a enfermagem, ela infelizmente não pode ficar em casa, ela precisa estar na linha de frente, e quanto mais se cumprir o isolamento social, menor será o impacto do trabalho para essa profissão e menos ela vai sofrer as consequências das péssimas condições em que ela tem operado e trabalhado o cuidado. E no mais, agradecer a oportunidade de
também colocar em nome do Conselho para a mídia e para a imprensa. Eu que agradeço você, César. Muito obrigado. E a gente volta a falar aí, sempre que for necessário, sempre que você desejar transmitir alguma mensagem aí para a categoria e para a sociedade, nos acione aí, tá bom? Obrigado.